Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Área Restrita Podcast. No dia de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Você já deve ter ouvido falar em outros canais da internet, as campanhas sobre o Setembro Amarelo. E como é um tema tão importante, nós aqui do Área Restrita também vamos comentar um pouco sobre isso. E nós convidamos a psicóloga Gisele Souza, que é psicóloga clínica, atende pacientes e é também professora universitária no curso de psicologia. Bom, Gisele, seja bem-vindas ao nosso podcast. Você pode se apresentar à nossa audiência e falar também já um pouco sobre o Setembro Amarelo. Sim, bom dia a todos, bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar de um assunto tão importante como esse, principalmente quando a gente fala de saúde mental, que é a nossa pauta, né? Bom, meu nome é Gisele Souza, sou psicóloga clínica, também trabalho na docência como professora, né? Na FACIP Sorriso, no curso de psicologia. Às vezes eu sou emprestada para alguns outros cursos, porque essa é inclusive uma questão muito interessante, que hoje a maior parte dos cursos eles se preocupam em colocar um pouquinho de psicologia ali para as pessoas aprenderem, pelo menos ter uma noção básica do que é comportamento humano, como lidar com pessoas, porque a gente sabe que qualquer área que a gente for, Sim. O ser humano está ali presente, então a gente precisa saber conduzir de uma forma saudável essas relações. Além de professora, eu também trabalho na ONG Cirinho Sorrindo, que é uma ONG de combate ao câncer aqui em Sorriso, onde eu faço atendimento clínico aos familiares e também aos pacientes que estão em tratamento oncológico. O Setembro Amarelo, eu costumo dizer que ele é uma campanha muito importante, porque além de trazer uma reflexão sobre assuntos que são considerados tabus, como o suicídio, ele traz essa concepção de autocuidado e também de cuidado coletivo. Porque quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio e conscientização sobre ele, a gente está indo além do cuidado próprio. A gente tem que ter essa percepção de sinais e sintomas exatamente para a gente poder ajudar aquelas pessoas que estão próximas ao nosso ciclo de convivência. Então, além disso, é um número que tem crescido cada vez mais. Então, a gente precisa pontuar, falar sobre prevenção, falar sobre como o cuidado com a saúde mental é tão importante, né? Que terapia não é coisa de louco, que falar sobre o que sente não é frescura, porque a gente sabe os resultados que isso acabam dando a longo prazo quando não existe um apoio, um suporte a pessoas que passam por um sofrimento psíquico. É isso aí, Gisele. A primeira pergunta que eu ia te fazer era sobre isso. Você, como psicóloga, você entende que essas campanhas, elas trazem algum resultado? Trazem. Elas trazem, sim. Elas trazem, inclusive, porque, assim, é aquela velha questão, né? Se a gente não fala sobre, dá a impressão de que aquilo não existe. Então, fala-se tanto sobre suicídio. Mas se você for pegar a história, eu particularmente gosto muito de sociologia, né? E tem um sociólogo chamado Emile Durkheim, que ele fez um livro chamado O Suicídio, que ele parou para analisar o porquê que esse fenômeno acontecia de forma social. Então, ele descreveu lá toda a teoria dele sobre isso. E aí a gente está falando de muitas décadas para trás, em que o suicídio já era uma preocupação dentro da sociedade. Hoje a gente só fala ela numa visão mais ampla da própria psicologia. Ele falava de uma visão sociológica, de análise social. Então, a gente vê que é um problema que sempre esteve aí, que geralmente todas as famílias, se você for conversar, tem a história de um tio, um vô, alguém que passou por isso. Inclusive, só para a gente voltar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, a campanha lá surge exatamente porque o menino do Mustang Amarelo, não sei se todo mundo conhece a história, né? Foi um menino de 14 anos, 14 ou 17 anos, a idade dele agora eu não me recordo. Muito jovem, né? Muito jovem, se suicidou. E ele era um menino alegre, participativo, não dava sinais aparentes de que ele estava passando por algum tipo de sofrimento. E quando ele se suicidou, isso chamou muito a atenção da mãe dele. Então, a campanha que ela levanta, que ela utilizou no dia do velório dele, onde ela entregava fitinhas amarelas, porque era a cor do Mustang, que era o carro que ele mais gostava, ela falava muito sobre isso, peça ajuda. Porque ele não pôde, na concepção dela, o que ela entendeu? Eu não pude ajudar o meu filho porque ele não me pediu ajuda. Então, quantas pessoas, às vezes, sofrem sozinhas, passam por muitos problemas, mas elas não pedem ajuda. E por que até? Até porque você nem sabe o que está acontecendo. Nós não fomos uma sociedade, eu falei isso aqui no outro podcast, né? Nós não somos uma sociedade que nós fomos construídos para entender as nossas emoções. Pelo contrário, gente que sente emoção demais é fresco, é fraco.
Então, isso vai dando uma concepção de que isso precisa ser escondido. Mas é aquela velha sujeirinha para debaixo do tapete, aquilo traz volume. Só aparentemente não é percebido e visto. Sim. Mas isso dá toda uma reação no corpo e acaba continuando influenciando no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, a campanha do Setembro Amarelo vem para falar exatamente sobre isso. Peça ajuda se você não estiver bem. Você que está convivendo com alguém, observe os sinais, se a pessoa modificou o comportamento de forma brusca, se ela era muito interessada por alguns assuntos, hoje ela já não é mais. Tudo isso são sintomas de que algo pode não estar fluindo como deveria na vida dessa pessoa. Gisele, eu achei bem interessante você citar esse tratado aí de sociologia. E quais foram os resultados que ele encontrou fazendo esse estudo? Então, ele dividiu ele criou uma teoria mesmo sobre suicídio, né? E ele dividiu em três suicídios, vamos dizer assim, né? Para ficar didático. Aí ele falava sobre o suicídio voltado para o ego, que aí ele dizia que a pessoa acabava... Porque, na verdade, ele buscou os motivos de por que as pessoas tiravam a própria vida. Uma das teorias que ele tinha é que a pessoa, de alguma maneira, ela não conseguia se encaixar naquela sociedade em que ele estava vivendo. Então, na cabeça dessa pessoa, era melhor não viver nela, porque ele não conseguia se encaixar. E aí, isso acabava causando dor e ele, de alguma maneira, decidiu tirar a própria vida. Aí ele chamava também do suicídio altruísta, que era aquele suicídio em que as pessoas, de alguma maneira, tiravam a sua própria vida em prol de um bem maior. Esse bem maior seria, por exemplo, os kamikazes da Segunda Guerra Mundial. Uma causa, né? Isso, que aí, no caso, eles estavam defendendo o seu país, uma religião, os homens-bomba, porque a gente pode considerar aquilo, de fato, também uma tentativa de tirar a própria vida, né? Mas eles tinham um motivo, uma causa, né? Exatamente porque que aquilo ocorria. Então, o terceiro, vamos dizer assim, recorte de motivos que levavam a pessoa a tirar a própria vida, de acordo com Durkheim, seria exatamente o suicídio anômico, que estaria direcionado a uma sociedade sem valores, sem normas, onde, de alguma maneira, devido a essa desestrutura social, pudesse levar uma pessoa a tomar a decisão de tirar a própria vida. Então, ele já vem discutir sobre isso desde lá 1897. Então, a gente vê que ele é um assunto que já era um problema social naquele período, né? Acho que, como você falou, né? Todas as famílias, infelizmente, têm um caso, né? De, poxa, lá, né? Tantos anos atrás, tantas décadas atrás, o fulano, né? O tio... E sempre esse assunto é sempre envolto de muito tabu, né, Gisele? Muito. Envolto de muito tabu. Mas ao mesmo tempo em que isso já acontece aí, está envolto em muito tabu, também se a gente pega lá, por exemplo, histórias bíblicas, a gente já tem esses relatos. Então isso tá há muito tempo aí, né? O Judas, né, se suicidou. Então... Histórias românticas igual Romeu e Julieta, né? Aquilo dali é um suicídio. É uma coisa que não é novidade, né? A novidade é a gente falar sobre isso. Exato. A novidade é a gente abrir essa caixa e falar sobre esses assuntos e falar o porquê que a pessoa chegou nesse ponto, né? O que faltou ali. Sim. Então, acho bem interessante mesmo a gente falar sobre isso. Você percebe que tem um aumento na procura dos seus atendimentos nesse período? Nesse período, até que não. Mas eu tenho percebido uma procura de uma constante em relação ao próprio ano inteiro em si, né? Então, eu tenho percebido que as pessoas elas têm se preocupado mais. E eu já venho notando isso desde a época da pandemia. Que eu ainda não era profissional atuando, mas eu já estava finalizando ali a minha graduação e eu comecei a perceber a mudança de como que era abordado questões relacionadas à saúde mental. Sim. Tanto pelos próprios profissionais da área, que já eram formados e já atuavam, como para aquelas pessoas que, de alguma maneira, estavam procurando os atendimentos. Então, eu acho que a pandemia, ela foi um marco para essa ideia de que a necessidade com o cuidado da saúde mental ela ficou um pouco mais evidente. Eu diria que existe uma diferença muito grande de lá para cá. Setembro, a gente vê uma campanha muito mais voltada para falar sobre isso. Eu, por enquanto, ainda não percebi um aumento na procura de atendimentos, tá? Mas todos os órgãos, né, instituições voltadas para falar sobre o assunto, isso acaba trazendo um olhar mais direcionado para esse ponto, né? Sim.
Gisele, eu já vi alguns profissionais falando que as causas do suicídio, elas são multifatoriais, né? A gente ainda ouve, assim, algumas pessoas falando que, ele fez tal coisa porque terminou com a namorada, porque perdeu o emprego. Fala um pouco sobre isso. Inclusive, eu tinha até pensado nisso quando você estava falando sobre os tabus, né? Porque as pessoas geralmente, quando a gente escuta histórias de pessoas que tiraram a própria vida, sempre vem com uma história pronta, Sim. né? Foi porque estava com dívida, foi porque terminou um relacionamento, né? Foi porque, sei lá, perdeu o emprego. Então, assim, quando a gente fala sobre multifatoriais, é que existem vários fatores que precisam estar influenciando para aquela pessoa tomar a decisão que ela tomou. E isso geralmente a pessoa carrega de uma vida, ela precisa de uma influência genética, ela precisa de uma influência do ambiente. Quando a gente fala sobre o ambiente, onde ela está inserida, precisa de uma questão relacionada à experiência de vida. Então, quais foram as experiências em que ela construiu, lidando com suas emoções, lidando com as frustrações? Porque a gente vai falar diretamente com coisas que não deram certo, com coisas que não correram como essa pessoa esperava, né? Então, quando a gente fala sobre multifatores, é que precisam de muitas coisas alinhadas, inclusive também biologicamente falando. Existem questões orgânicas que precisam ser vistas e também pontuadas, né? Porque quando a gente fala sobre o número de suicídio, a gente entende que o número maior são de pessoas que estão acometidas de algum tipo de transtornos mental. Então, assim, não é qualquer pessoa que tira a própria vida. Tá? A gente sabe que uma probabilidade, lembra que quando a gente fala sobre probabilidade, a gente não tá falando que são todos os casos, mas a grande maioria são pessoas que têm transtorno. E de repente acontece alguma coisa na vida dela que aquilo pode potencializar, mas aquele fato isolado não causaria o efeito que aquilo causou. Então eu não posso dizer que aquilo foi a causa, que é uma relação que a gente chama de casualidade. Sim. Na verdade, pode haver uma correlação no que aconteceu, mas existem vários fatores que influenciam para uma pessoa tomar a decisão de tirar a própria vida. Pode ser uma desesperança na vida, pode ser tentativas frustradas de algum plano objetivo, né? Pode ser uma fase em que ela realmente está em um sofrimento mental muito grande, que pode levar a um ato de tomar essa decisão. E lembrando sempre que quando uma pessoa tira ou tenta tirar a própria vida, o objetivo dela é acabar com a dor que ela está sentindo. Não é tirar a própria vida em si, né? Isso já é um assunto muito explanado e bem desenvolvido, né? Mas então a gente está falando sobre sofrimento psíquico, emocional. A gente não está falando sobre, sei lá, desistiu da vida porque quis, né? Não é sobre isso, tá? Então, acredito que seria direcionado mais nesse aspecto, né? De que precisa haver vários fatores. A pessoa já vem, né, de um processo. Ela já vem dando sinais, né? Sintomas, ela já vem, de alguma maneira, a gente sempre fala sobre sinais de alerta, né? Dizendo que a vida não tem mais sentido, de que as coisas perderam a graça. São falas que devem acionar o nosso mecanismozinho lá de alerta, ó. Isso quer dizer que essa pessoa vai tirar a vida? Não. É alerta. Alerta, a gente fica um pouco mais atento àquela pessoa, né? Mas depois que a nossa vida, se a gente for olhar ela, né? Existe até algumas pessoas que falam sobre a roda da vida, que é aquele desenho que mostra todas as áreas da vida, né? A nossa vida, ela é muito ampla, ela tem muitas áreas. Então, é muito difícil falar que um aspecto só vai influenciar em algo, né? Nós somos uma integralidade, então precisa ser olhado esse todo. E aí esse todo também vai influenciar nisso, né? Mas também quando a gente não tá bem, nada tá bom, né, Gisele? Então, acho que você abordar essa questão de que a pessoa que comete esse ato, ela já vem de um processo, já vem ali de um adoecimento, né? E aí você vai perdendo todos os prazeres, né? Digamos assim. Tudo começa a ficar sem graça, começa a perder o sentido. Sim. E aí, mas na verdade, às vezes a causa mesmo é o próprio adoecimento que a pessoa está tendo naquele processo. E aí acontece uma situação que para ela já foi, né, o copo cheio, e infelizmente chega nesse ponto. Gisele, tu consegue me dizer assim sobre os números, né, as estatísticas, qual que é o público mais vulnerável? O público mais vulnerável hoje é o homem. O homem? Tá? O número de suicídios, eles são muito maiores em homens e jovens,
tá? Entre a adolescência e o início da vida, a vida adulta, jovem adulta, que a gente chama, Essa transição, né? Isso, esses são os números e a gente diria que é uma população onde aparece um risco maior, né? O que acontece nos dois casos? Um é o que a gente já abordou aqui, que é a questão da adolescência, ser um período conflituoso, ser um período onde o bullying ele fica um pouco mais ativo. Eu não diria nem só ativo, mas quando o adolescente ele cria essa concepção de mundo, ele passa a querer ter esse pertencimento. E aí, quando isso não acontece, aí o peso ele é um pouco maior para essa fase. Se a gente for lembrar da gente lá atrás, a gente vai perceber isso, né? Hoje não importa tanto assim a opinião. Não importa nada. Mas na adolescência, naquele início da fase adulta, a gente fica um pouco mais sensível a esses assuntos, né? Mais vulnerável, falta maturidade tanto orgânica do corpo quanto psíquica de experiência de vida para saber diferenciar, saber pedir ajuda direito, né? Saber entender e discernir realmente o que está acontecendo naquele momento. Então, tudo parece que é muito grande, tudo parece que é muito... Né? Que é o fim, né? Tudo muito intenso, né? Exato. Tudo muito intenso. E aí, quando a gente fala do homem, a gente subentende que é exatamente por causa de um papel social que foi designado a ele, de que homem não chora, de que homem não pede ajuda, de que homem não sente, né? Que homem é durão, que homem tem que ser assim. Então, esse é um público, e inclusive a gente não vê isso só na saúde mental, não. A gente vê isso em todas as outras áreas da saúde, né? Tá? As doenças, né? Super. Então, tanto que a gente vê que o número de, por exemplo, câncer de próstata é enorme. Mas as pessoas não procuram, os homens não procuram ajuda no início. Sim. Geralmente, quando vão, é porque já está num quadro muito grande. E é muito fácil você tratar e cuidar Sim. quando há um diagnóstico precoce, né? Então, só para a gente fazer esses dois recortes de que essa ideia desse papel social do homem, ele acaba ramificando para todas as outras áreas, além da saúde mental. Eu acho que talvez a saúde mental seja um pouco mais sensível, porque esse é um ponto tocado de uma forma muito mais direta, que é com essas frases típicas, né, do senso comum, de que homem não chora, de que homem não sente, de que sentimento é frescura, de que isso é coisa de mulher, de que sensibilidade isso vem da mulher, e que não, emoção é igual para mim, emoção é igual para qualquer pessoa, né? A diferença é que nós, mulheres, somos estimuladas a poder procurar e falar sobre isso, enquanto o homem não. Então, isso fica guardado muito tempo. Sim, né? Eu acho que até a forma como os homens se relacionam, né? Se a gente for comparar. Eu lido, né, com jovens e percebo isso. Os meninos, eles se falam se xingando, né? Com apelidos horrorosos. E eles não têm essa conversa, assim, de... o fulano não tá bem, alguma coisa assim. As meninas já é diferente, né, com elas. Elas conversam, a fulano, prof, a fulana não tá bem... E a gente tá preocupado, vamos conversar com ele e tal. Mas com os meninos não tem. Parece que não tem muita abertura. E o que é mais preocupante, Gisele, que eu percebo assim com os jovens, é a família. Muitas vezes a família não tem esse espaço de diálogo, né? Eu entendo assim que o mundo lá fora pode estar caindo. Se a nossa casa tiver ali, as pessoas que a gente ama tiverem do nosso lado, né? Tiver aquela abertura para você conversar, para você falar, nada se torna tão grande, né? Sim. E eu vejo assim que às vezes não tem esse espaço, né? De poder falar, de poder expressar o que sente ou as dúvidas que está vivendo. E isso é uma coisa que eu acho que é bem preocupante, porque onde que esse jovem vai encontrar esse acolhimento? Exatamente. Né? Hoje, muitas vezes, na internet, nos influenciadores, nesses ícones, né, entre aspas, que a gente nem sabe de onde saíram, quem são, o que fazem. E eu acho que isso é muito preocupante, né? Sim, porque é exatamente isso que você falou. Da onde vai vir essa ajuda, né? Se às vezes a pessoa não tem uma ajuda de casa, da base, da segurança familiar, porque assim a gente não escolhe a nossa família, né? Então, o ideal seria que assim fosse, mas a gente entende que nem todo mundo consegue ter esse suporte. Sim. E aí, se não tiver também da sociedade, né? De um amigo, do que a gente chama de rede de apoio hoje, né? Tem uma rede de apoio, porque se faltar essa estrutura dentro da família, que você tenha pelo menos um, mas que seja um bom amigo, né? Então, esse que é o ponto. É por isso que a gente fala tanto e bate tanto na tecla em relação ao homem também. Isso não é frescura. Vai procurar ajuda. Se acolham, né?
Porque às vezes essa pessoa realmente não tem com quem se abrir, talvez o amigo vai se abrir com você, homem, né? Saiba acolher, saiba ouvir, porque muitas das vezes é só um ouvir, né? Sim. Às vezes não é nem querer buscando uma solução, porque existem problemas nossos que a gente simplesmente olha e fala, olha, não tem solução, não tem o que fazer, mas eu quero desabafar sobre aquilo, né? Porque as nossas emoções, elas são assim, é igual uma panelinha de pressão, eu sempre falo isso. A panela de pressão não pega a pressão do dia em um segundo que você colocou ela no fogo, né? Ela vai indo, até ela pegar pressão. É mais ou menos o que acontece no nosso organismo, né? Então, não deixar para procurar ajuda quando a coisa estiver... A panela estourar, né? Exato, descontrolado. Que não que isso não tenha volta, Sim. tem. Mas só que é muito mais sofrido e muito mais doloroso Sim. e muito mais difícil. Gisele, quais são os sinais que a pessoa que não está bem apresenta, e principalmente os jovens? Um dos pontos bem importantes para a gente observar é a desesperança, tá? Aquela perguntinha bem prática que a gente pode se fazer, né? E a gente pode fazer para o outro, inclusive. Como que eu vejo o meu futuro? Quando eu olho para frente, o que que eu vejo nele, né? Então, esse é uma pergunta bem interessante para se fazer, para ver como que você está se vendo daqui a 5, 10 anos, né? Não com uma ideia ansiosa, pelo contrário, mas de projeção de esperança, de futuro, de sonho, de objetivos mesmo para se alcançar. Porque a nossa vida, ela vem desse movimento. A vida é movimentar-se e a gente se movimenta para alcançar esses objetivos, né? Então, como que eu vou me movimentar se eu não tiver esses objetivos, né? E só para refrisar, lembrando que tudo que a gente está falando aqui não é que é certo que a pessoa está pensando em tirar a própria vida, mas são só sinais de alerta em que talvez essa pessoa não esteja bem e que a gente pode oferecer um ombro amigo, um apoio de alguma maneira geral ou procurar ajuda se isso estiver acontecendo com a gente. Então, essa projeção de desesperança, de achar que a vida não faz sentido, geralmente as pessoas verbalizam isso em algumas conversas informais. Então, pessoas que falam que a vida já não tem mais graça, a vida perdeu sentido, eu não vejo mais graça nas coisas em que eu fazia antes, as coisas que eu fazia antes já não tem mais sentido hoje. Essas são algumas frases que a gente precisa observar, que pode ser que esteja algo fora do que se espera. Tá? Além disso, pessoas que também falam de forma direta, que já pensaram em tirar a própria vida, pensam em tirar a própria vida, já pesquisaram sobre isso. Então, também são sinais de alertas. E aí, o que a gente também pode observar? Aquele colega que antigamente era muito animado. Ele passa a não querer mais estar em contato com as pessoas. Ele era muito social e hoje ele já não quer mais. Ele fazia muita questão de fazer atividades físicas, ele já não faz mais. Quando a pessoa começa a mudar o comportamento de forma muito brusca, sabe? Deixar de fazer coisas que antigamente sempre foi um hábito. Uma outra coisa que a gente também faz como profissional, mas que a gente, enquanto sociedade, também consegue fazer. Quando uma pessoa está em depressão, que também é um dos quadros bem grandes de risco, a gente vê que o autocuidado ele começa a ser negligenciado. Então, aquela pessoa que antigamente se arrumava, ela já não se arruma mais, não penteia o cabelo, porque o autocuidado é, inclusive, um sinal de que aquela pessoa está valorizando ela, valorizando a vida dela. Então, quando ela deixa de fazer essas atividades, esses hábitos pequenos, também são maneiras em que a gente pode olhar e ficar um pouco mais atento àquela pessoa. Entendi. Gisele, a saúde mental da pessoa afeta a família inteira, né? Como a gente já vem falando, a importância de você ter uma convivência saudável, de você poder se abrir, né? No seu seio familiar. E quando a gente observa, assim, a pessoa que chegou nesse extremo, o quanto que isso também afeta a família, né? Sim. Aquela família lidando com aquele luto, com aquela perda, com as culpas que vêm, às vezes os próprios apontamentos da sociedade, né? Fala um pouco sobre isso para nós. Exato, né? No final das contas, o que a gente precisa muito ter em vista é autocompaixão, né? E, assim, saber que não é culpa de ninguém, né? Existem maneiras da gente ajudar, existem maneiras da gente prevenir, mas é muito difícil direcionar culpa a alguém quando isso acontece, porque a gente falou que são multifatores, Sim. né? São muitas coisas que envolvem. E realmente é por isso que lá no início aqui eu falei sobre essa consciência coletiva e individual. É um problema coletivo, é um problema de todos, é um problema da família, é um problema da sociedade, do bairro, da cidade que essa pessoa está inserida, né? Valeu.
Gisele, quais os sinais que eu posso observar em mim mesma de que as coisas não estão bem? Esse é um ponto interessante, né? Desânimo constante. Acordar e pensar, ai, que saco, mais um dia. Ai, que tá com esse trabalho, né? É, é, a mesma ideia do que a gente estava falando antes do coletivo, né? Coisas que antes me interessavam, hoje já não me interessam mais. Não vejo graça nas coisas. De uma forma bem prática, né? A vida antes era colorida, hoje ficou meio que tudo preto e branco, né? Eu vivo naquele automático o tempo inteiro. Não vivencio e não presencio emoções, nada me gera. Como se você vivesse numa apatia, né? E algumas outras pessoas saem dessa apatia para tristeza profunda mesmo, né? Então, quando perceber isso, procure ajuda. Isso já são sinais de que você não tá bem. Porque, assim, se sentir triste, todo mundo se sente. Mas uma semana, 2 meses, 3 meses, 4 meses, isso não é comum, tá? Não é comum você acordar todos os dias desanimado. Não é comum você acordar todo dia e a sua emoção predominante lá do Divertidamente, que eu acho que a maioria das pessoas já assistiram, e a sua emoção constantemente ser a tristeza. A função emocional das emoções na nossa vida, ela vem de um equilíbrio. Então, cada uma daquelas emoções são importantes e dosadas na nossa vida, mas nenhuma deve predominar sempre, tá? Porque aí isso começa a construir um desequilíbrio que pode levar a algum tipo de transtorno mental. Entendi. E sobre ajuda, Gisele? A gente enfrenta aí uma certa dificuldade, né? Eu vejo assim. Principalmente as pessoas que têm mais dificuldade financeira. Sim. De onde buscar essa ajuda? Às vezes vai comentar com alguém, a pessoa vai falar, isso não é nada, né? Vai tentar minimizar aquilo. E onde que hoje a gente poderia encontrar essa ajuda eficaz, assim? Uhum. Então, assim, ó, nós temos alguns canais que a gente pode falar, né? A gente tem um particular, que é a psicoterapia, que igual você falou, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue pagar, mas é uma porta, tá? Para quem pode, que a gente sabe que esse acesso de informação ele é para Buscar um todos. psicólogo, Um né? psicólogo, uma psicoterapia, tá? E é psicoterapia. Deixando isso bem claro, porque existem muitas pessoas que não são psicólogos, mas que atendem como terapeutas, e aí a sociedade não sabe disso e acha que está sendo atendido por Não sabe psicólogos e não diferenciar, é. né? Tá? Então não são profissionais capacitados para tratar o que a gente está abordando aqui. A gente está falando de suicídio, depressão, de transtorno mental. Isso é coisas para profissionais que estudaram e se formaram nisso. Ah, se você tem um viés espiritual, holístico, aí é um outro segmento de um outro raciocínio, um outro tipo de terapia. Não tô nem aqui dizendo sobre a funcionalidade delas ou não. É que a gente está falando sobre transtorno mental. Então a gente precisa ir para um campo científico Precisa disso. identificar quem pode ajudar, né? Que no Exato. caso é o psicólogo. Exato. Que inclusive, se acontecer algo, existe um conselho que regulamenta, que você como paciente pode ir lá depois questionar. Então, assim, é para uma questão de segurança tanto para o profissional quanto para o próprio paciente. Então, a psicoterapia, né, feita por psicólogos. Hoje existe aqui, pelo menos na cidade de Sorriso que a gente está falando, existe uma estrutura do SUS, né, onde você vai até o seu PSF, que é o postinho da saúde, né, da família que está no teu bairro. Você vai lá, pede o atendimento com o médico clínico, diz a sua questão, diz o que está acontecendo. Eles direcionam tanto para o psiquiatra como para o psicólogo, tá? De acordo com a demanda e a necessidade de cada paciente. Então, tem essa estrutura dentro do sistema do SUS. Até onde eu sei, aqui em Sorriso, vai ter o AMI, que é o centro ambulatorial aqui da cidade, que faz esse acompanhamento de psicoterapia, né? O CAPS ele já é um outro tipo de atendimento, mas o principal é o AMI. Hoje a gente também vai ter... Aqui algumas faculdades dão atendimento clínico, social. Na verdade, ela nem é social, ela é gratuito, né? Porque são aqueles alunos que estão próximos a se formar e com acompanhamento de um psicólogo profissional de supervisão. Eles também fazem atendimento gratuito à sociedade. Então, também é um outro canal de ajuda. E também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é uma ONG que atua através do telefone, né, com o número 188, que está e funciona 24 horas. E ele tem pessoas que são treinadas e capacitadas para acolher pessoas que estão em momentos que são momentos de risco, que são momentos de sofrimento profundo, tá? Lá não é qualquer pessoa que vai te atender, são pessoas que são treinadas e direcionadas, inclusive alguns são até profissionais da própria área e que trabalham ali de forma voluntária, tá? Então, esses são os principais canais que a gente tem hoje para procurar ajuda,
além do nosso também canal convencional, que é a nossa família, que é o nosso amigo, as pessoas que estão mais próximas, a pessoa que você confia, que você pode ir lá e falar, de repente que você não está bem. Às vezes você não quer falar sobre o seu problema, mas aquele momento de você ir lá, se distrair, conversar, já pode tirar de você aquela intenção de repente, tirar a própria vida. Às vezes só o fato de a pessoa também ficar mais alerta, né? Conseguir ali dar um apoio, um suporte. Aquele período, às vezes, vai passando, né? Aquela situação mais pontual e a pessoa consegue mais tempo para buscar ajuda, se restabelecer, né? Exatamente. E a vida voltar à normalidade, né? Essa é uma preocupação que eu tenho, Gisele, porque mesmo às vezes as pessoas que têm conhecimento, elas não sabem onde buscar, né? Porque a pessoa fica tão desesperada e tenta uma coisa, tenta outra, e às vezes também não sabe qual psicólogo buscar, porque gostaria de uma indicação, e aí a pessoa fica completamente perdida e acaba que não procura nada, não consegue encontrar nada. E tem um ponto interessante até pra gente abordar sobre isso, que é o que eu sempre falo, para as pessoas não desistirem na primeira tentativa. Porque para além da técnica, para além do conhecimento científico e prático desse profissional, você precisa se identificar com ele. Porque eu vejo muita gente, às vezes, insistindo no profissional na qual ele não se identifica, Sim. que ele não consegue se abrir e ele também não consegue trabalhar as demandas que são necessárias. Sim. Então, é complexo quando a gente fala de atendimento psicológico. Você precisa se identificar, sim, com a pessoa, até para você se sentir à vontade, para falar sobre assuntos que são assuntos mais profundos, mais delicados, mais íntimos, né? Então, assim, que não desista tão fácil, né? A gente sabe que existem profissionais e profissionais em todas as áreas, é assim também dentro da psicologia, né? Mas que esse é o canal, esse é o caminho. Esse é o jeito, né? É a maneira. E quando a gente fala também, Gisele, sobre isso, não achar que terapia não funciona, porque você teve uma experiência ruim, né? Exato. E às vezes a pessoa vai e tem o contato ali com o profissional, não teve um bom resultado e acha que terapia não funciona, que não serve. Mas na verdade, às vezes você não encontrou, né? Não funcionou rolou, não rolou ali, né? Exato. Mas esse é um processo que é desgastante, né? Enquanto paciente, assim, bem desgastante. Claro, sem dúvida. E você, às vezes, tem uma expectativa e não rola, e você vai procurar outra, até que desenrole todo o processo novamente, né? Sim. Mas como você frisou, é necessário. E esse é um processo tão importante. Eu sou uma defensora da terapia, né? Passei anos aí fazendo e passando por esse processo. E é muito importante, é muito importante. Quando você encontra, assim, um profissional e a coisa funciona, é muito interessante, é muito bom. É importante. Muito saudável, assim, o avanço. Tanto que o psicólogo tem que fazer, né? Quando a gente fala, eu faço terapia, nossa, você faz sim. Tem que fazer, todo mundo né? tem seus problemas e suas Não, imagina lidar com os seus e com os dos outros ainda, né? Se não bastasse os meus, ainda tem os dos pacientes ali. Mas é muito interessante, eu acho, assim, fantástico. Fantástico mesmo. O processo de cura que se dá através da terapia, através desse relacionamento entre o profissional e o paciente. Gisele, então, caminhando para o nosso encerramento, fala algumas dicas de como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental. Isso, que aí vem a parte, a gente falou sobre a conscientização, agora a gente vai falar sobre a prevenção, né? Eu diria que existem coisas práticas e pequenas, inclusive, no nosso dia a dia, né? Eu uso sempre um exercício para a gente parar para pensar sobre isso, que é o seguinte: quando eu termino o meu dia, tá? Um dia meu de trabalho, de estudo, de seja lá qual que seja a sua atividade no dia a dia, eu me preocupo mais com aquilo que faltou fazer ou com aquilo que eu consegui fazer? A grande maioria das pessoas respondem essa pergunta dizendo que eu sempre estou pensando no que faltou fazer. E aí, imaginando que isso vai me despertar sentimentos, qual o sentimento que vai vir? E aí, imagina isso durante uma semana, imagina isso durante um mês, imagina isso durante um ano. E aí, será que durante o meu dia eu concluí mais coisas ou deixei mais coisas por fazer? Então, para onde que eu tenho direcionado o meu foco, né? Cuidados básicos com autocuidado, cuidar de si, tirar um tempo para você, tomar um banho demorado no final do dia, tirar um dia para ir fazer a unha para a mulher, para o homem fazer a barba, conversar com amigo,
ter esses momentos que são como se fossem os nossos combustíveis, sabe? Para aquele dia mais difícil, esse aqui é o meu combustível para a vida. A gente precisa se atentar, porque às vezes quando a gente conversa sobre isso, a pessoa nem sabe qual que é o combustível dela, porque ela não se conhece. Então é importante tirar esse olhar e direcionar para si, para conhecer e aprender aquilo que a pessoa gosta de fazer. Existe um ramo de estudo dentro da psicologia chamada psicologia positiva, e eu adoro ela. Porque ela foi uma ciência que se preocupou em estudar o que traz bem-estar ao indivíduo e não ao que causa a doença. Então, por isso, eles trazem, inclusive, eles falam, nós somos apenas um grupo de pessoas que decidiu estudar. Inclusive, eles finalizaram, foi um dos maiores estudos que já existiu, que foi o estudo de 70 anos de Harvard, que eles concluíram sobre o que trazia felicidade para o ser humano. É aquele livro? O jeito Harvard de ser feliz? Isso mesmo. É um estudo da psicologia positiva. E aí eles falam sobre cuidados que você precisa ter. E fala sobre construir boas relações, que você precisa ter um hobby. Hobby é você fazer qualquer coisa que você faça porque você não precisa fazer. Eu faço porque eu gosto de fazer. Então, não é nada muito grande. Eu gosto de sentar na praça e conversar com uma amiga, com um amigo. Não é nada que vai desempenhar muito, sabe? São coisas que a gente deixa de fazer no nosso dia a dia. E com o acúmulo da vida, isso pesa, tá? Então, assim, cuidar de si, entender e conhecer suas emoções. Se tiver oportunidade, faça terapia para isso ser uma ponte para auxiliar a esse encontro ou esse reencontro, né? Para que você saiba distinguir aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem, tá? Porque a longo prazo, essas gotinhas pequenas de atitudes diárias, elas mudam no decorrer do tempo, tá? Então, cuidar da cabeça, cuidar das relações. As relações são muito importantes. Sim. Nós estamos com pessoas o tempo inteiro e não adianta, eu não gosto de vida. É que não é uma opção. No seu trabalho vai ter pessoas, na sua casa vai ter pessoas. A gente sempre vive com pessoas, né? Tem até uma modinha, né, Gisele, do antissocial, né? Como se isso fosse bonito, né, e tal. Eu converso também sobre isso com os meus alunos, né? Porque eles falam, eu vou abrir uma empresa. Vai abrir uma empresa, vai ter que lidar com gente. Vai trabalhar pela internet, vai lidar com gente. Não tem pra onde. Vai só se for pra Marte, né? E que ainda assim vai depender de alguém para mandar ele pra lá. Do Elon Musk, né? Então, isso é importante. Então, ter esses cuidados, sabe? Praticar exercício. E assim, tá, beleza, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Caminha. Tem tantas formas de você movimentar o seu corpo. Beber água, se alimentar de uma forma saudável, cuidar da própria saúde. Toda essa junção vai construir em você uma vida mais saudável. E principalmente porque esse é um estudo muito interessante. A conclusão que eles chegaram da psicologia positiva do bem-estar subjetivo. Por quê? O bem-estar é diferente para cada pessoa. Então, você precisa encontrar. Não tem como qualquer pessoa fazer isso por você. É você que precisa fazer por você. Então, se cuide, seja a sua prioridade. Quando a gente fala sobre prioridade, tem uma má compreensão muito grande das pessoas acharem que isso é egoísmo. Isso não é egoísmo. Se a gente for ler no dicionário o que é ser egoísta, é aquela pessoa que não pensa em hipótese alguma no outro e faz, inclusive, com a intenção de prejudicar o outro. Então, cuidar de você não é egoísmo. Pelo contrário, o que a gente sempre fala é um ato de amor próprio, né? E a gente vai conseguir ajudar o próximo se a gente se ajuda. Então, são atitudes muito pequenas que são a prevenção de você não chegar a um adoecimento, né? Então, peça ajuda se você precisar. A gente abrangeu aqui, né, todos esses assuntos, inclusive os canais de ajuda, canais que vocês podem recorrer e encontrar pessoas que possam te auxiliar nesse momento difícil, né? Existe solução. Os momentos difíceis passam, tá? Se a gente for olhar para trás, todos nós em algum momento passamos por momentos muito difíceis. Isso não é sobre minimizar problemas ou dizer que não doeu, que não causou sofrimento. Sim. A gente entende que causou, mas ele passa. E passar não quer dizer esquecer. Quer dizer olhar e não sentir mais tanta dor em relação àquilo. É conseguir fazer um desfecho diferente, uma visão alternativa, não é uma visão positiva, é uma visão alternativa sobre aquela situação.
né? Então, eu acho que todos esses raciocínios vão. Ó, tem tantos livros bacanas hoje que são feitos para pessoas leigas mesmo, sem tanto aparato técnico e científico, mas com uma fala clara, uma leitura clara, com um diálogo claro, que a gente precisa olhar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber sobre emoções, a gente precisa falar sobre elas, tá? Porque essa é uma maneira de prevenir o transtorno mental, o sofrimento mental, que pode levar, inclusive, a tentativas de suicídio ou, pelo menos, a pensamentos que podem levar isso a acontecer. Sim, você falando sobre a prevenção, né? A prevenção, assim, é tão simples, né? Tão fácil a gente prevenir. Então, que nós tenhamos essa consciência, né? De poder se olhar, também observar no outro, ficar atento, para que isso diminua cada vez mais, né? Sim. Que a gente tenha uma sociedade mais saudável, Claro. né? Que a gente tenha uma convivência melhor, Porque né? isso influencia a vida de todo mundo, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, ai, mas isso daí não é um problema meu. É, porque afeta todo mundo. Sim. Exatamente por causa dessa ideia desse coletivo. A gente é. vive dentro de uma coletividade. Sim. Eu não posso olhar o mundo de uma maneira individual Isolado, nesse aspecto, porque não A é. gente não está isolado, né? Não. O que afeta o outro vai me afetar em algum momento, né? Então, a gente que trabalha com docência sabe disso, né? Sim. Você vê que às vezes um aluno, quando tá mal na turma, ele acaba... Sim, perturbando. Né? Todo mundo, exato. Então... Ou quando um aluno se muda, né? Muda o comportamento, a gente já entende que tem alguma coisa ali por trás, né? Muito certo isso, muito certeiro. Quando a gente começa a observar as pessoas, né? E o professor tem esse olhar, né? Sim. Acho que o professor ele tem um papel que é subestimado, né? Muito subestimado. E o professor passa ali horas com aquele indivíduo, seja criança, adulto, adolescente, e às vezes o professor consegue ver coisas que a própria família não consegue ver, com né? certeza. E eu acho que é um assunto também interessante, né? Pra gente tratar, falar sobre isso, esse olhar que muitas vezes o professor tem sobre o aluno, quanto que ele consegue identificar. E muitas vezes a gente fica sabendo de coisas e não pode contar para a família, porque a família não tem essa abertura, claro. né? Não sabe que vai causar um problema ainda maior. Então, assim, é um papel que a gente tem aí bem sério, sério mesmo. Bom, Gisele, eu acho que esse programa foi muito bom. Eu acredito que o que você falou, o que você trouxe aqui, vai contribuir muito, né? Para essas pessoas, para todo mundo, né? Sim. Poder se olhar, poder identificar os primeiros sinais, onde buscar ajuda, as formas de prevenção e principalmente como que a gente pode levar uma vida mais saudável, né? Principalmente o ponto de prevenir, tendo em vista que é tão mais simples, né? Olha aí. Cuidar é mais simples. Se você se cuidar, na verdade tudo, né? Nossa própria saúde, a gente negligencia. Mas é tão mais simples a gente tratar na prevenção do que depois ter que tratar um problema já estabelecido, né, com as suas consequências. Então, eu quero te agradecer muito por essa participação, agradecer pela tua disposição, pela tua fala. Eu gosto muito de ouvir você, de ouvir a Carla. Eu acho que vocês têm um ponto de vista muito diferente, eu acho que destoa, assim, porque parece que todo mundo fala a mesma coisa, né? E eu vejo que vocês têm uma preocupação com o científico, uma preocupação em não ter uma resposta pronta ali, né? Então, eu confesso que eu gosto muito de ouvir você, ouvir a Carla, por causa dessa abordagem, assim, diferente, né? Eu tô vendo que é diferente. Então, eu agradeço muito pela tua participação e que as suas palavras toquem, né, na vida de alguém, que a gente consiga ter uma sociedade mais saudável, uma convivência mais saudável, famílias mais saudáveis, para que o nosso futuro seja também mais saudável, né? Exato. Eu que agradeço, tá? Fico muito lisonjeada por ouvir esses elogios, agradeço por isso. E quando a gente olha o nosso código de ética, né, que é o nosso código que nos regulamenta enquanto profissionais, um dos artigos lá fala sobre a responsabilidade do psicólogo diante da sua sociedade, que é o que eu falo inclusive para os meus alunos. Se nós não falarmos sobre isso, se nós não acolhermos essa diversidade que a gente sabe que existe, quem que vai fazer? Né? Poucas profissões conseguem ter essa compreensão da subjetividade humana quanto a psicologia. Então, é muito importante que o profissional tenha essa visão, né? Para a gente poder exatamente acolher. O mundo não é igual. Por mais que as pessoas tentem falar isso, né? Sim. Todo mundo... Não, a gente não é igual.
né? E esse igual coloca uma tampa em cima de um monte de diferenças que existem, que inclusive levam as pessoas ao sofrimento mental. Então, é um prazer poder levar esse conhecimento para a sociedade, porque realmente é algo que eu acredito e tento praticar, né? Estender que estou sempre aberta, tá, aos seus convites. Quando precisar, a gente está sempre à disposição. A gente, as meninas da Externalize, que é o nosso consultório. No início eu não falei, para apontar que a gente também tem o nosso consultório de psicologia Externalize, né, que somos 4 amigas que trabalhamos juntas, né, no atendimento à população de Sorriso e alguns atendimentos também para pessoas de outros estados. E que nós também estamos à disposição para colaborar no que for necessário e preciso. Ok, pessoal, então encerramos agora o nosso podcast Área Restrita. Fique atento aos cortes e assista quantas vezes for necessário, envie esse material para quem você achar que precisa ouvir e que tenhamos aí um futuro mais saudável, uma sociedade mais saudável. Até a próxima, pessoal!